como nós tratamos, como nós enxergamos, como nós nos relacionamos com as pessoas de outras religiões que estão à nossa volta. Será que não vemos nelas um inimigo? Será que deveríamos tratá-las desta forma? Sobre isso nós queremos estudar hoje, Deus e os estrangeiros. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Matheus Borchardt, da Paróquia Ebenezer de Pelotas, Rio Grande do Sul, e vim aqui pedir um pouco da sua atenção para meditarmos na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidá-los a confessarmos os nossos pecados diante de Deus para receber dele o tão precioso perdão dos pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio da tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se essa sua confissão ela é sincera, ela procede de uma determinação de viver uma vida que seja agradável aos olhos de Deus, uma vida de arrependimento e que recebe essa graça do seu perdão, eu tenho a alegria de anunciar que todos os seus pecados foram perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz. Eu convido vocês nesse momento a olharmos a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 a 28, onde assim está escrito: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, chamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Os textos dessa semana eles giram em torno dos gentios sendo recebidos no reino dos céus como filhos adotados de Deus. Isso para nós não é nenhuma novidade, não causa impacto nenhum, mas nem sempre foi assim. Na época de Jesus, os judeus, ao ouvirem aquela mensagem, eles ficavam pasmos com aquela notícia. Isso porque aqueles que tinham a mesma fé que nós temos, o mesmo credo, eles se limitavam basicamente às pessoas que estavam ali dentro das fronteiras da Terra Santa. Fora dela, era muito comum encontrarmos diversas outras religiões que acreditavam em diversos deuses, enfim, eram pagãos que estavam ali em volta da Terra Santa. Por isso essa era uma mensagem tão difícil de ser entendida por aquele povo judeu. Como é que pessoas tão pagãs como os estrangeiros, eles poderiam entrar no reino dos céus? Como isso era possível? Essa é uma pergunta que ecoa até os nossos dias atuais e nos faz pensar em como olhamos ao nosso próximo. É impressionante como hoje nós não nos sentimos estrangeiros como de fato somos. Por um lado isso é bom, pois isso mostra que a palavra de Deus veio até nós e nos deu a certeza que já estamos no seu cerco, já estamos no reino dos céus pela fé em Jesus Cristo. Mas pense comigo, como é que nós tratamos os espíritas, os candomblés, os mormons, enfim, pessoas de outras religiões que estão à nossa volta? Será que o sentimento que temos é distante daquele que o povo judeu tinha na época de Jesus
quanto aos estrangeiros, eu vejo que quando nós olhamos para essas pessoas, nós vemos pessoas que adoram falsos deuses e que de certa forma parecem nos afrontar com seus credos e acabam transparecendo serem inimigos nossos. Mas será que é assim? De fato, essas pessoas não conhecem Deus como nós conhecemos. Elas não o adoram como nós adoramos. Elas não enxergam Jesus como nós enxergamos. Basta você conversar com qualquer uma delas sobre essas questões espirituais que você logo vai ver que não há concordância em muitos pontos essenciais da fé cristã. O ponto é, da nossa perspectiva, essas pessoas são como os estrangeiros da época de Jesus. E a forma como Jesus tratou aquela mulher cananeia pode ser uma luz sobre como devemos tratar os estrangeiros, por assim dizer, que estão em nossa volta. Essa mulher cananeia correndo atrás de Jesus insistentemente nos faz levantar alguns pontos importantes dessa história. Primeiro, que ela reconhecia Jesus como o Messias prometido. Ela o chama de filho de Davi. Ela conhecia essa promessa, coisa que os discípulos eles demoraram até perceber, mesmo estando ali junto a ele. É de se impressionar que ela já o reconheça como o Messias. Outro ponto muito importante de destacar também é que quando essa mulher recorre a Jesus, ela está vendo nele o poder que os seus deuses não tinham, o poder que a sua religião, a sua espiritualidade não trouxe, não atendeu em ajudar a sua filha que estava endemoniada. Ela viu em Jesus o poder que os seus deuses não tinham. Mas Jesus, como a gente vê pela história, ele dá uma ignorada a ela. E os discípulos falam: Jesus, despede essa mulher ou ajuda logo ela, que ela está correndo atrás da gente. E Jesus fala: não foi para isso que eu vim para ajuntar as ovelhas perdidas de Israel. E de fato, naquela época, muitas pessoas recorriam a Jesus não por ver nele o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, por ver o Messias prometido, mas viam nele apenas um milagreiro que poderia ajudá-las em qualquer situação e muitas vezes de graça. Nesse sentido, Jesus falou para aquela mulher: olha, não é justo tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorros. Mas aquela mulher, como conta a história, insistentemente e com muita inteligência, ela respondeu: mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E com aquela resposta inteligente, Jesus disse: olha, moça, grande é a sua fé, que faça contigo como você deseja. E de fato a sua filha foi curada. A insistência daquela mulher e a fé de que Jesus era o único que poderia ajudá-la foram essenciais para que o seu pedido fosse atendido. E provavelmente depois daquela conversa, depois daquela libertação da sua filha, a vida daquela moça nunca mais foi a mesma. Ela provavelmente passou a crer em Jesus Cristo e tê-lo, e ela o recebeu como seu único Salvador. Ela reconheceu nele o verdadeiro Deus que por tanto tempo ela ignorou. Meus amigos, dentro de cada pessoa existe a consciência de que existe um Deus Criador. Isso basta a gente olhar para todos os povos do mundo, que nós vamos ver em todas as civilizações resquícios de religião. Todas as pessoas criam os seus deuses. Muitas vezes os seus deuses são elas mesmas. Elas fazem delas mesmas o seu norte. E como aquela cananeia, essas pessoas estão ignorando o verdadeiro Deus, o provedor de toda a vida. Ou elas simplesmente ainda não o conhecem. Agora olhe para os espíritas, para os ateus, para os budistas, para as testemunhas de Jeová, enfim, todas aquelas religiões que estão à nossa volta e nos cercam. Elas são pessoas que cegamente estão correndo atrás de um Deus que possa ajudá-las, que possa atendê-las, que possa salvá-las de um problema em comum que todos nós temos, que é o nosso pecado, ou as consequências desse nosso pecado. Eles não são os inimigos, apesar de terem credos totalmente opostos ao nosso. Eles são aqueles estrangeiros que adoram falsos deuses, que ignoram o verdadeiro Deus, mas que podem muito bem
vir a crer, assim como aquela mulher cananeia veio a crer em Jesus. Enquanto nós enxergarmos nessas pessoas um inimigo, nós só vamos querer distância delas e nós não vamos impactar a vida delas e nem muito menos alcançar o Evangelho até elas. Mas quando percebemos que essas pessoas são pecadoras, desesperadas por perdão, desesperadas por serem atendidas, desesperadas por um Deus que verdadeiramente tem poder e pode ajudá-las, aí nós percebemos que essas pessoas não são nem um pouco diferentes de nós. Veja como no fundo nós somos parecidos com essas pessoas no que tange às necessidades. E Deus, Ele nos amou mesmo quando éramos inimigos da sua vontade. E ainda somos hoje através dos nossos pecados. Por isso nós devemos tratar essas pessoas como Cristo nos trata, amando, cuidando, respeitando. Isso não significa que nós concordamos com os credos dessas pessoas. Pelo contrário, nós temos o nosso credo muito bem definido nas Escrituras Sagradas. Mas não é por isso que nós não devemos tratá-las bem. Nós devemos tratá-las como Cristo nos tratou. Nós que estávamos perdidos no pecado, fomos achados por Cristo, perdoados e salvos, mesmo sem merecer, mesmo sem fazer nada em troca. Ele nos deu a sua vida eterna. E nós, quando olhamos para um descrente, nós estamos tendo uma visão do nosso eu perdido, da nossa situação real de pessoas que foram resgatadas do fundo do poço, da perdição. Nós estamos tendo uma miragem do nosso eu pecador, que agora foi resgatado graças a Jesus Cristo. Nós tínhamos todas as chances de sermos condenados, de irmos para o inferno. Nós de fato merecíamos isso, mas Deus, com o seu amor, enviou Jesus Cristo, que morreu na cruz e nos salvou de toda a miséria. Mesmo não tendo nada a oferecer, Ele nos salvou, cuidou de cada passo nosso, e hoje nós podemos adorar esse verdadeiro Deus e receber dele a tão preciosa salvação eterna. E certamente, meus amigos, isso não seria diferente com eles. Deus também os chama, os convida e quer dar a eles a salvação que só Cristo pode dar. Lembre-se de uma coisa: a palavra de Deus, quando ela é semeada, ela nunca volta vazia. Que assim seja. Amém.
convido vocês nesse momento a orarmos. Amado Pai Celestial, te agradecemos por mais um dia em que tua proteção e o teu cuidado foram preservados em nossas vidas, nos dando todo o alimento espiritual e material para termos uma boa vida. Senhor, grandes são os teus feitos em nossas vidas e também na natureza, e por isso te louvamos, pois o Senhor é o único Deus a quem devemos todos os louvores. Pedimos, Senhor, que tu possas nos dar um coração como o de Cristo, para amarmos os estrangeiros à nossa volta, para amarmos aqueles que ainda não o conhecem como nós conhecemos. Dá-nos o teu amor para amarmos e coragem para testemunharmos a essas pessoas que vivem longe de ti. Pedimos, Senhor, que por onde quer que andemos, o Senhor faça de nós os seus instrumentos para proclamarmos a tua palavra, o teu Filho Jesus que pagou pelos nossos pecados. Pedimos também que tenhas misericórdias de nossa nação, que permanece com grandes problemas na saúde pública. Guia, Senhor, todos os profissionais da saúde e do governo para que tenham habilidade de agir em meio a este caos. Dê a eles sabedoria e temor a ti. Abençoe também a toda a tua igreja, dando a ela proteção e muito crescimento espiritual. Olha para nossos corações, venha ajudar-nos em nossas necessidades. Tudo isso te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos amigos, assim eu vou me despedindo de vocês. Tenham todos uma abençoada semana. Estou sempre disponível. Quem quiser ligar para mim ou falar ali através do WhatsApp, pedir alguma coisa, um aconselhamento, alguma ajuda, estou sempre disponível ali para vocês e desejo as mais ricas bênçãos de Deus para vocês. Tenham uma abençoada semana. Até mais.